Se você clicou nesse vídeo, certamente você está tão perdido quanto eu estava, mais ou menos ali para 2020, 2021, enfim. Para quem não sabe, eu basicamente modifiquei esse canal e decidi fazer vídeos a respeito de temas mais filosóficos, justamente por causa de uma crise existencial que eu passei, que foi muito longa, assim. Eu comecei lá em 2019. Daí eu posso te contar minha experiência para vocês, eu posso contar da mesma forma como é que eu saí dessa bagaça toda. Enfim, então fica aqui comigo, assiste o vídeo completinho, e aí eu vou explicar direitinho pra você. Enfim, e para esse vídeo alcançar mais pessoas, deixe seu comentário também, fale sobre a sua crise existencial, enfim, basicamente isso. Justamente para deixar eu aqui um lugar um pouco mais democrático, enfim, é isso. 2017, acima de tudo, foi um ano bastante decisivo na minha vida. Eu era um adolescente rebelde, e eu não acreditava em absolutamente nada, nem tampouco na própria humanidade. Eu nem preciso dizer, eu tinha tarefas que eu gostava verdadeiramente, claro, como ouvir um bom rock, assistir animes. Inclusive naquela época eu já tinha meu canal no YouTube, meu primeiro canal no YouTube. Porém eu não me sentia satisfeito, eu não me sentia preenchido. Ao mesmo tempo, naquela época, juntaram seus erros cometidos em 2013, 2014, os erros que começaram a perturbar minha consciência. Acredito que tudo isso ocasionou uma pequena depressão, uma mini depressão. Enfim, a minha forma de escapar dessa situação não se deu de maneira fácil. Eu tive que voltar para a igreja católica e, em segundo lugar, tive que me arrepender de todos os meus pecados. Posso dizer que a minha vida na igreja foi bem preenchida e bem satisfatória, até mais ou menos no meio de 2019. Eu vivi com bastante intensidade e com bastante fé em Deus. E aos poucos fui formando para mim um novo propósito de vida. Fins de semana, por exemplo, eu passava na igreja. Tudo isso por mais ou menos uns 2 anos, até que de fato eu decidi por conta própria me ausentar da igreja, sair da igreja. Muitas coisas me fizeram com que eu saísse da igreja. Por exemplo, um pecado que hoje eu controlo, e na época eu não controlava, mas principalmente o fato de eu buscar minha própria filosofia de vida. Cara, eu particularmente me interesso muito por outras religiões. Eu demonstro, por exemplo, uma busca muito forte por outras religiões e muitas outras filosofias. Vocês podem ver aqui nos meus vídeos aqui no meu canal, justamente isso. As ideias que, tipo, que eu consegui passar aqui no YouTube, que eu não consegui passar nas outras redes sociais, como é o caso do TikTok, do Kawaii, cara, sobre o budismo, enfim. E claramente, eu acredito que naquela segunda crise existencial eu senti uma falta muito grande da religião. Porque, tipo, era algo que, apesar de tudo, não me preenchia mais. Era uma roupa que não encava mais pra mim. Mas, com esse período aqui que aconteceu, com todas as coisas que aconteceram, hoje eu já não sinto mais falta. Enfim, e eu acredito que eu tô cada vez mais próximo de Deus, sabe por quê? Porque dessa vez eu posso dizer que eu perdi a vergonha de pedir as coisas pra Deus. Enfim, e pra quem não sabe também, eu não sou budista, nem espírita, nem nada do tipo. E outra coisa que me retirou da igreja de certa forma também foi a ideia de que outras pessoas de outras vertentes religiosas ou até mesmo pessoas irreligiosas iriam perder a salvação. Isso é algo que não dá para gerir. A melhor pessoa que eu conheci não era uma pessoa religiosa. Nem você percebe que a pessoa ela perderia a salvação dela por isso. Então eu tenho um amigo meu que ele é ateu também, então não dá pra acreditar que uma pessoa que é um ateu, uma pessoa que não tem uma certa religião, que ela vai perder a salvação dela. Enfim, e a definição de local ao qual eu gostaria de passar a eternidade é um local onde essa primeira pessoa em específica, essa pessoa que eu falei que é a melhor pessoa que eu conheci, vai passar a eternidade. Enfim, estamos falando de uma pessoa realmente muito boa. Segunda crise foi literalmente a minha crise existencial. Meu crise existencial que eu vivi mais ou menos desde 2019 até mais ou menos setembro, outubro de 2022. Enfim, ela foi um período bastante complicado da minha vida, pra quem não sabe. E basicamente, toda aquela fé, toda aquela estrutura aí, enfim, religiosa, entre aspas, que eu tive na minha vida,
que eu tive a construir durante 2 anos, cara, literalmente desmoronou pra mim. Então, literalmente, de um dia pro outro, enfim, de um mês pro outro, aquilo não fazia mais sentido, enfim. Não só por causa do meu pecado, como também por outros motivos assim. Tipo, como eu falei no meu último áudio, eu não gostaria de ser pai. Basicamente isso. Essa crise existencial foi um pouco mais complicada do que as outras. Porque essa crise existencial, ela durou um pouco mais que as outras. Um pouco não. Ela durou muito mais. Tipo, uma crise de 1 ano comparar com uma crise de 2 anos e meio, 3 anos, né? Mas vocês podem perceber que isso daí é bastante tempo. Isso daí é muito tempo perdendo. E cara, eu vou falar pra vocês que eu fiquei entendendo várias coisas. Nesse meio tempo, eu participei de 2 empregos como programador. Tava bastante ansioso pra saber como é que era o mercado de trabalho. Enfim, daí eu tive meus primeiros empregos. Na verdade, eu tive 3 empregos. Três. Enfim, 2 como programador e um como analista. Enfim, daí eu matei um pouco a minha curiosidade sobre o mercado de trabalho. Enfim. Eu também tentei outras coisas, como vocês podem ver, eu mudei o tema do meu canal. E um dos motivos pelos quais eu mudei o tema do meu canal foi justamente por causa disso. Justamente por causa dessa crise dos 20. E eu queria não necessariamente passar as minhas experiências aqui, mas eu queria literalmente nesse canal em busca de um propósito. E em busca de algo para eu ir apoiar. E que algo que fosse maior do que a minha. Enfim. Daí, no final de agosto, julho, esses sentimentos de crise existencial eles começaram a ir desaparecendo à medida que eu voltei escrevendo. Eu lembro até hoje, em novembro, um, um negócio que foi um grande marco, assim, que eu acredito que determinou o final da minha crise existencial, justamente que foi a primeira poesia que eu escrevi. Enfim, e primeira poesia entre aspas, né? Eu já tinha escrevido várias poesias, mas essa daí foi a primeira desse ano. Enfim, daí, tipo, eu realmente me interessei por isso. Eu realmente me interessei, peguei gosto por isso, de verdade. Enfim, eu acredito que foi dessa forma que eu saí. Em relação à minha questão religiosa, eu vou falar pra vocês que eu cheguei à igreja algumas vezes. Eu frequentei um tempo, enfim, eu frequentei, mas eu acho que em novembro, outubro, por aí, eu vi pra mim mesmo que não fazia mais sentido, sabe? E esse ano eu vou falar pra vocês, eu ainda não pisei numa igreja, sinceramente, porque de certa forma não faz mais sentido pra mim, sabe? Então, isso daí é algo particular meu, enfim. E é que nem eu falei, esse canal aqui ele me ajuda justamente a falar em sobre o que eu posso vestibular e tudo mais. Então eu acredito que falar sobre isso nesse canal é bastante importante. Enfim. Um dos motivos pelos quais eu deixei a igreja também foi justamente porque eu acreditava naquele tempo que a minha vocação era a vocação sacerdotal. Eu não tinha nenhuma vontade, não me descia assim a ideia de ser padre, não me descia. Enfim, por alguns momentos assim, quando eu conheci a Red Pill, eu admito que eu fui um pouco nessas ideias aí por um tempo. Essas ideias elas me desceram um pouco mais, a ideia de ser padre me desceu um pouco mais. Mas ao mesmo tempo, eu não queria abandonar de repente um projeto como um youtuber, um programador, justamente para ser um padre. Então eu acho que isso daí foi uma coisa que me complicou bastante. Assim. Eu acho que é bem complicado isso daí de você não escolher a sua vocação justamente por causa disso. Talvez eu devesse ter procurado um guia vocacional, alguma coisa do tipo, talvez. Mas eu não procurei, né? Fazer o quê? E com base em absolutamente tudo que eu aprendi a respeito de propósito de vida, crise existencial e tudo mais, eu gostaria de trazer uma boa reflexão aqui para vocês, que é justamente a respeito dos 3 caminhos que o homem ele toma, justamente para ele solucionar essa crise existencial. Os 3 caminhos que o ser humano tem de tomar. E pelo menos é o que eu vi em muitas dessas pessoas. Lembra dessa pessoa maravilhosa que eu citei aí? Tipo,
eu não vou citar o nome dela claramente, né? Ela foi uma pessoa que, por muito tempo, ela procurou outras alternativas também. Ela procurou, por exemplo, um caminho religioso, ela procurou isso, ela procurou aquilo. Enfim, e eu quero oferecer aqui 3 caminhos justamente para vocês curarem. O primeiro de todos é um caminho religioso barra filosófico, assim. Como vocês podem ver, eu fui religioso por cerca de 2 anos da minha vida. E, sinceramente, eu poderia criar um canal no YouTube falando apenas sobre a Igreja Católica, apenas sobre as experiências que eu passei na Igreja Católica na minha vida. Mas eu vejo que quando uma pessoa quer se curar de uma crise existencial voltando para a Igreja, ou se voltando para a fé de alguma forma, grande parte das pessoas diz como uma certa cura espiritual, seja de intercâmbio, de um erro cometido, enfim. E voltando atrás na minha história, aos 15 anos, eu fui para a igreja em busca de redenção, em busca de curar as minhas feridas causadas pelos meus pecados. E ao mesmo tempo, eu vim em busca de algo que passasse dessa vida e fosse de fato pela eternidade. O cristianismo, quer eu queira quer não, o catolicismo romano de maneira geral, para minha vida, para minha criação, foi a primeira coisa na minha vida que eu vi. Olha, isso daqui pode vir além dessa vida. Enfim. Daí é claro, né? Isso daí foi a primeira coisa que eu agarrei. Basicamente isso. E eu acho que uma das coisas mais difíceis da minha vida foi acostumar com a ideia de que algum dia nós possamos morrer e nunca mais vamos nos sentir nada. Nunca mais vamos respirar. Enfim, e que nós somos muito pequenos perante a esse universo todo. Então, aquela ideia da Igreja Católica de tipo, de ressurreição da carne, morte para os pecados, entre tantas outras coisas, é uma ideia que me comprava totalmente, totalmente mesmo. Justamente porque eu não conseguia me conformar com a morte. Cara, e eu vou falar pra vocês, eu acredito que o que me move pra estar aqui no YouTube, o que me move o que me move pra fazer um monte de coisa, com certeza é que eu não me acostumo com a ideia de que eu vou morrer algum dia. E de que eu preciso passar esse tempo da melhor forma possível. Enfim. E cara, na boa, eu acho que isso daí é um negócio muito íntimo e ao mesmo tempo muito importante de compartilhar com vocês. Enfim. O segundo caminho que eu posso citar aqui, com certeza, é o caminho caridoso. Eu volto a falar daquela minha ex-amiga, na verdade, que decidiu trilhar por esse caminho. Acho que o trabalho dela foi muito importante, muito bonito para outras pessoas. E principalmente para mim. Sendo bem sincero, desabafar com ela ou conversar com ela, na minha opinião, foi algo mais produtivo do que conversar com a maioria dos terapeutas que eu frequentei. Enfim, eu vou falar para vocês sinceramente, eu acredito que talvez conversar com ela foi mais produtivo do que conversar com todos os terapeutas que eu já frequentei na minha vida. Sinceramente. E, claramente, para falar sobre ela, de certa forma, eu vou ter que usar umas frases inteiras do Death Note. Porque as pessoas que seguem o caminho caridoso sabem que o mundo tá podre, sabem que o mundo tá doente, sabem que o mundo precisa de uma cura. Eu acredito que essas pessoas, por deixarem uma marca nas outras pessoas, ajudam a tornar esse mundo mais limpo, ajudam a tornar esse mundo mais puro, e ajudam principalmente a curar esse mundo. Com certeza, a companhia dessa pessoa foi algo que decisivo para minha vida. Decisivo. Eu tinha esquecido a palavra, mas decisivo. Ela impactou a minha vida, e ela impactou a vida de muitas outras pessoas, e ela impactou a minha vida em todas as áreas, de todas as formas possíveis, me ajudando inclusive em meio a essa crise existencial. Enquanto muitos terapeutas pensavam em matar a minha capacidade artística ou criativa, por exemplo, uma das minhas terapeutas, ela falou justamente a respeito dessa questão das profissões e do meu projeto de como ser youtuber, e ela foi algo que de certa forma foi bom e tudo mais. Enfim, essa pessoa ela foi uma pessoa que me estimulou a aumentar a minha criatividade. Eu acho que isso sim é você ser uma pessoa caridosa, sabe, cara? É você estimular a pessoa a buscar o melhor dela. Saber que buscar o melhor, o potencial dela. Basicamente isso. Enfim, e eu acredito que esse é o lugar onde ficam, por exemplo, as pessoas que acreditam no poder do próprio trabalho.
enfim, mesmo os terapeutas, ou até mesmo as pessoas que querem ter filhos, ou as pessoas que são literalmente caridosas, e de repente tem uma ONG de doguinhos, uma ONG de ajudar moradores de rua, enfim, basicamente isso. E é claro, o caminho que eu mais gosto aqui, que eu não podia deixar de citar aqui, que é o caminho artístico. E o caminho artístico foi o que eu tomei. Enfim, e eu acredito que esse daí foi um dos melhores caminhos. A arte nada mais é do que a sua expressão do seu verdadeiro eu. É a expressão da sua identidade no mundo. É a expressão daquilo que o seu id quer, daquilo que o seu... Enfim, basicamente isso. Pra quem viu o vídeo sobre eu, né, que tem aquele stickman de thumbnail, enfim, sabe o que eu tô falando, sabe que eu tô falando a respeito da psique humana de Freud, né? E eu acredito que a arte, cara, é a busca pelos nossos desejos mais íntimos, dos nossos, enfim, anseios mais íntimos. Você vai ver, por exemplo, as músicas que eu escuto aqui, cara, na boa. E as músicas que a maioria das pessoas escrevem, enfim. Muita gente escreve música sobre amor, música sobre atos carnais, enfim. Enfim, e é aquela coisa, né? Certamente você conheceu uma pessoa que nasceu de frente para a caneta e para o papel. Talvez você conheça alguém que nasceu desenhando as paredes do quarto. Ou de repente você conheceu alguém que vivia cantando as músicas do Simple Plan e do Linkin Park. Eu era essas três pessoas. Ao mesmo tempo, eu vi uma necessidade enorme de fazer a minha arte, meu trabalho e deixar a minha arte no mundo. Eu não me contentava apenas em ser um programador ou algo do tipo. A possibilidade de parar com o YouTube ou com as minhas poesias era algo que nunca passou pela minha cabeça. E de verdade, se você nasceu pra arte, a arte vai te buscar, de alguma forma. E hoje ela tá aqui tentando me buscar, enfim. Eu tô tentando agarrar ela de todas as formas possíveis também. E vale a pena lembrar que muitas pessoas vão tentar matar a sua criatividade. E de verdade, se você é um artista, eu posso dizer isso por experiência própria, cara, o mundo vai te esmagar. De verdade. Enfim, vale a... volta um pouco naquilo que eu falei. Na verdade, naquilo que eu esqueci de falar a respeito das minhas crises, né? Que apesar de eu não estar passando por uma crise existencial, eu tô passando de certa forma por uma crise emocional, sabe? Crise existencial e crise emocional são diferentes, que fique bem claro. E você pode ter uma. Você pode ter só uma, sabe? Enfim. É isso, né? O mundo vai te esmagar, enfim. Mas voltando aqui à questão dos caminhos, que fique bem claro, você não precisa trilhar de forma ortodoxa apenas um caminho. Eu já estive nos três caminhos aqui. E literalmente você tem o direito de mesclar esses três. Descobrir seu propósito é isso, cara. Escolher algo na vida que vá além da beleza da sua existência. Um propósito. Isso é um propósito. Seja religião, seja arte. Porque eu falei isso muitas vezes. Cara, a religião é a busca da transcendência. A religião nada mais é do que isso. A arte nada mais é do que a busca de você deixar sua marca no mundo, sabe? Enfim, é literalmente pessoas assim daqui a 1000 anos, 2000 anos, vendo a sua arte, tipo, lembrando daquilo que você foi, lembrando daquilo que você se tornou. Enfim, eu acredito que é isso que o Carl Jung queria passar. Essa foi a ideia do Carl Jung. Que o propósito de vida, ele nada mais é do que alguma coisa que é maior do que a nossa existência. Enfim, basicamente isso. Essa é a ideia do Carl Jung. E é claro, vamos ao que interessa. Como descobrir meu propósito de vida? Finalmente, agora com as experiências ditas e falando um pouco mais sobre os três caminhos, eu posso falar para vocês como vocês podem descobrir o propósito de vida de vocês. Essa daqui, de certa forma, galera, foi meio que uma ideia que eu vi num vídeo do Ariel Rama e uma das ideias que eu procurei justamente com o ChatGPT também. Enfim, e a primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: reflitam sobre os valores de vocês. A reflexão sobre os valores é uma reflexão extremamente profunda. Ela envolve desde os seus valores mais íntimos até as pessoas que você mais admira. Isso é um bom, grande processo de autoconhecimento. Conheça suas ideias,
nas pessoas que você mais admira, suas prioridades na vida. Isso é fundamental no processo de descoberta do seu propósito. Identifique o que faz você acordar todos os dias. Reflita e desconstrua sobre cada uma dessas coisas. Saiba quem são as pessoas que você mais admira. Saiba por que você admira essas pessoas e saiba dos valores mais íntimos dessas pessoas. Enfim, explore essas pessoas ao máximo. Explore no sentido de você conversar, de você pesquisar, de você entender sobre a pessoa ao máximo. Enfim, avalie seus relacionamentos. Saiba se você é uma pessoa mais egoísta ou uma pessoa mais coletivista, enfim, saiba dos seus valores. E ao mesmo tempo, faça testes vocacionais, descubra suas maiores características comportamentais. Desde que o processo de busca de um propósito pode ser muito mais fácil com base nos seus valores e naquilo que você acredita. Para ficar mais fácil de entender, eu posso dizer, por exemplo, que alguns dos meus heróis. Cara, eu vou citar pra vocês, não sei se vocês conhecem um cara assim, muito foda mesmo, chamado Christopher Johnson, do TED. Bom, ele é basicamente, enfim, o cara é um maestro do metal, cara. O cara é muito brabo, Ele foi um dos fundadores da banda Therion. E o Therion, na minha opinião, é uma das minhas bandas favoritas até hoje. Enfim, dentre esses famosos, assim, eu posso citar, por exemplo, outros caras que eu admiro bastante, assim, tipo Max Verstappen, Marco Reus, enfim. Uma da... A minha professora de canto também, a MC, é uma pessoa que eu admiro muito também. E, tipo, fora essas pessoas que eu não conheço, tipo, nas pessoas que eu conheço muito, os meus professores da faculdade. Os meus professores da faculdade, ele é um cara extremamente brabo, assim, entre aspas. Porque ele é um cara que ele desenvolveu um próprio aplicativo dele, desenvolveu o Cadê o Ônibus, pra vocês terem uma ideia. E hoje, tipo, ele passa a experiência dele como desenvolvedor, enfim. Até hoje eu acredito que ele foi o melhor desenvolvedor que eu já conheci. E não só o melhor desenvolvedor que eu já conheci, como também um dos caras que eu admiro bastante. Então você percebe a partir daí que, cara, muitos professores da faculdade, assim, são muito bons. Tem os seus professores ruins também, mas tem os bons. E eu acho que, tipo, eu tenho, assim, marcado dentro de mim 4 ou 5 que me marcaram muito, sabe? Enfim. E, cara, eu pude descobrir com base em toda essa autorreflexão que eu fiz ao longo desses anos, que eu sou uma pessoa particularmente que é um polímata, assim. Eu sou uma pessoa que não necessariamente odeia acordar cedo, mas eu sou uma pessoa que odeia ter uma certa rotina, entre aspas, de trabalhar das 9 às 5, enfim. Eu sou uma pessoa que acredita em outros modelos de trabalho, assim, sabe? Tipo, um modelo em que você foca e, tipo, que lembra de certa forma um pouco da técnica Pomodoro, assim. Enfim. E, cara, eu vou falar pra vocês que eu já fiz bastante coisa aqui. Eu já escrevi um texto, assim, para um projeto que eu tô desenvolvendo. Pra vocês forem ver aqui no meu canal, tem um vídeo, assim, meio estranho, né? De 1 minuto, que é justamente a respeito desse projeto, enfim. E, cara, na boa, não só fiz isso, como também eu me ferrei pra colocar legenda num vídeo, enfim. Eu escrevi um pouco de poesia também. Isso mostra que eu não sirvo pra ficar em um só lugar, sabe? Isso mostra que eu sou um generalista. Eu não sou um especialista. Eu não vivi apenas para ser desenvolvedor. Enfim, e isso daí quero que sirva como base para vocês fazerem a auto-reflexão de vocês. Busque o feedback externo para vocês saberem das suas maiores qualidades e seus maiores valores. Pergunte aos outros o que eles acham de você e aquilo que eles mais gostam em você. Busque o feedback sobre os valores que você demonstra, sobre as coisas que você mostra. Enfim, se você mostra ser uma pessoa disciplinada, pergunte aos outros. Se os outros te acham, pergunte aos outros que eles te acham inteligente, enfim. Pergunte as opiniões alheias. Pergunte o que os outros acham de você. É muito bom ouvir as opiniões alheias sobre cada uma dessas coisas. Busque um terapeuta. Eu acredito que ele vai ser a opinião mais transparente. Enfim, e ele vai te mostrar, por exemplo, os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, seus valores e seus desejos. E com certeza ele é uma das pessoas que mais pode te ajudar nesse processo. Com certeza ele é um ótimo feedback externo.
Na minha opinião, o feedback de um terapeuta pode te ajudar mais do que um criador de conteúdo como eu, sabe? Ou do que até mesmo de um professor. Porque muitas vezes um criador de conteúdo, ele vai falar para você vender um curso justamente porque ele está vendendo o curso. Um professor ele vai falar para você ir para uma determinada área justamente porque ele está ensinando uma determinada área. Enfim, é meio que uma forma dele vender o peixe dele. Enfim, dá pra culpar de certa forma, sabe por quê? Porque, tipo, isso daí meio que conduz a pessoa pra uma certa infelicidade. Você não dá um feedback completo, um feedback bom, sabe? Pra outra pessoa. Você tem que dar um feedback honesto, um feedback bom. Enfim, e além disso, eu fazendo terapia, eu pude perceber que uma das coisas que eles mais pontuam é um conjunto de valores que existem. Enfim, e é claro, a partir da terapia também você vai poder descobrir seus talentos, a partir do feedback ali de maneira geral. Enfim, e na minha arte, eu não coloco apenas o meu verdadeiro eu como um processo de autoconhecimento, mas é possível ver em alguns livros, como o último livro que eu publiquei, um enorme conjunto de valores. Eu falo, por exemplo, a respeito do heavy metal, num livro sobre desenvolvimento pessoal, de certa forma. Eu falo sobre heavy metal e eu escuto heavy metal há bastante tempo. Isso daí é algo que eu nunca escondi de vocês. Eu posso de repente até mesmo colocar minha playlist aqui pra vocês darem uma olhada. Galera, pra quem não sabe, essa daqui é uma playlist que eu tenho bastante costume de escutar, sabe? Essa daqui é uma playlist que eu gosto muito, enfim. E as músicas que tem nessa playlist aqui são bastante motivacionais. Enfim, por exemplo, Spirit Never Die, do Master Plan. É uma música que eu gosto bastante. Enfim, e é isso, né? É isso que eu uso pra treinar. E é claro, baseado nos seus valores, tem algumas perguntas que elas te levam à autorreflexão. Eu peguei algumas delas do vídeo da Aruri Ohama também. Eu vou colocar o vídeo, pelo menos aqui nos comentários aqui desse vídeo. Justamente por causa disso, para vocês darem lá uma moral pro canal dela. Assistam, se vocês manjam de inglês um pouco, assistam o vídeo dela. Vai fazer um bem para vocês. E é muito importante, por exemplo, vocês prestarem bastante atenção nessas perguntas. Bom, primeira de todas, quais são as pessoas que você mais admira? Enfim. Segundo, o que vocês mais admiram das pessoas? Terceiro, quais suas melhores experiências? Enfim, vocês percebem que essas perguntas, elas são perguntas que elas levam a uma autorreflexão muito grande. Isso. Por exemplo, quando você me fala a respeito das pessoas que você mais admira, você me fala principalmente a respeito dos valores que as pessoas têm, dos valores que as pessoas seguem, que faz com que você admire essas pessoas. Enfim, olhar para aquilo que você vê de bom nos outros é algo que, cara, é que nem um espelho. Enfim, aquilo que você vê de bom nos outros é aquilo que você não só tem, mas aquilo que você mais quer construir em si mesmo. Enfim, essa dica aqui é do Dan Cole também. Eu vi o vídeo do Dan Cole a respeito de propósito e recomendo que vocês viram também. Enfim, e essa daqui é muito boa. Buscar algum problema que você precisa resolver. Imagina, por exemplo, o maior problema da sua vida. Aquele que mais te incomoda, aquele que você mais odeia. Enfim, podem ser, por exemplo, familiares tóxicos, um bairro violento, falta de oportunidades, enfim. Um problema que atualmente não é apenas seu. Galera, os problemas nunca são apenas nossos, sabe? Os problemas, eles são compartilhados. Eles sempre são compartilhados. Então, existem trocentas outras pessoas com o mesmo problema que você agora. Enfim, e trocentas outras pessoas estão passando por o mesmo que você está passando agora. Então, quando você resolve o seu problema, você causa uma geração de valor muito grande, sabe? Porque ao mesmo tempo você tem o papel, você tem a chave para você resolver os problemas de outras pessoas. Enfim, você também poderá mudar a sua vida e de repente aumentar seu faturamento com base nisso.
A terceira dica, que é uma dica minha, e essa daqui é a primeira dica minha, né? Enfim, e busque por sua criança interior. Enfim, esse vídeo, como vocês podem ver, ele veio bastante complicado, por quê? Porque ele vai exigir para vocês algumas reflexões filosóficas. Enfim, uma dessas reflexões com certeza é a busca pela sua criança interior. O que a sua criança interior queria ser quando ela era criança? A primeira coisa que ela viu, que ela gostou, enfim, ou até mesmo os primeiros brinquedos daquela criança, os primeiros brinquedos que ela amou de verdade. Enfim, eu digo isso porque eu fui uma criança e literalmente nasceu grudado na caneta de papel, literalmente nasceu grudado na televisão, enfim, parece que eu nasci e eu tinha uma caneta e um papel bem do meu lado. Eu rabisquei, enfim. Algumas crianças, por exemplo, queriam ser médicas na infância e acabaram perdendo essa ambição. Outras crianças, de alguma forma, queriam ajudar as outras pessoas. Enfim, isso daí é um exame de reflexão que eu gostaria de pontuar três coisas mesmo. Enfim, o primeiro de todos, os seus primeiros sonhos. O segundo de todos, aquilo que vocês pretendiam com esse sonho. Enfim, é basicamente isso. Identifique aquilo que você mais gostava. Identifique as causas. Enfim, basicamente, por que que identificar as causas é um negócio extremamente importante? Identificando as causas, por exemplo, quando eu era criança eu gostava de escrever porque escrever era uma forma de me expor, e de repente você percebe aí uma resposta, de certa forma, para uma crise vocacional. Você percebe que, por exemplo, você pode, de repente, gravar vídeos no YouTube, enfim, fazer alguma coisa desse tipo, sabe? Por exemplo, uma pessoa que queria ser médica porque queria curar outras pessoas. Bom, a pessoa ela tem um propósito bem subjetivo, assim, né? Ela tem uma causa, quer dizer, não necessariamente subjetivo, eu acho que é a palavra certa, mas ela tem eu não sei a palavra, na verdade, agora, pra isso, mas ela tem um propósito muito, enfim, hum, eu acho que deu pra entender, mais ou menos. Dá pra fazer várias coisas, simplesmente você querer curar pessoas, simplesmente querer ajudar pessoas. De repente você pode se tornar um psicanalista, de repente você pode se tornar um médico, enfim. Isso daí é algo que funciona para diversos momentos da sua vida. Crise dos 20, crise dos 30, crise dos 40, crise de meia-idade, enfim. Para várias crises na sua vida. De repente você queria ser médico porque você queria ajudar pessoas. Daí de repente você percebe que se tornando professor você pode ajudar as pessoas. Enfim, é basicamente isso. Quer você queira, quer não, sabendo dos seus valores e sabendo das causas pelas quais você queria seguir uma determinada profissão, porque você brincava de uma determinada profissão, você percebe o seguinte: você percebe que existe um leque de coisas que você pode fazer, e ao mesmo tempo você pode ajudar a diminuir aquele leque de coisas que você pode fazer. De repente queria ser médico porque você queria curar pessoas, de repente você pode se tornar um bom terapeuta. Enfim, basicamente isso. A quarta é a seguinte: busque alguma coisa nova a fazer de a fazer novo. Com certeza, uma continuação da primeira dica, sabendo das suas motivações e daquilo que você amava, é buscar alguma coisa nova. De repente, se você queria ajudar outras pessoas, talvez esteja na hora de repente, você começar a participar de uma ONG. De repente, você começar a fazer vídeos no YouTube, enfim. Conheço pessoas que depois de anos programando dentro de uma empresa decidiram se tornar professores. Novamente indo para o exemplo dos meus professores da faculdade, né? Fazendo claramente um mestrado, um doutorado, enfim. Buscando claramente ajudar outras pessoas. Se a sua criança interior não gostava de desenhar, quer dizer, se a sua criança interior gostava de desenhar, por que você não volta a desenhar? Enfim, se ela gostava de cantar, por que você não volta a cantar? Por que você não entra numa aula de canto? Enfim, todas essas dicas podem te ajudar a buscar novamente o propósito da sua vida. Aquilo que é o seguinte: busque uma nova religião, se aprofunde na atual. Uma das coisas que eu falo aqui, por exemplo, é que trabalho não é propósito de vida.
volta naquilo que o Carl Jung falou, né? Um dos motivos para isso é que o trabalho em que você faz por muitas vezes é extremamente descartável. Além de ser algo extremamente descartável, muitas vezes é algo que você só faz para você mesmo. Você só faz para ganhar dinheiro. Enfim, na religião não. Muitas vezes a busca pela religião, enfim, é para você ir além da sua existência. É um propósito maior do que a sua existência. Enfim, ou até mesmo uma forma de transcender o sofrimento com extremo, como eu falei para vocês, sobre outras filosofias, budismo, espiritismo, enfim. Estudar uma religião oriental pode já ajudar bastante nesse processo. Ou ao mesmo tempo ir à igreja, ler a Bíblia, enfim. Daí, como eu falei, lá para 2017, isso daí foi um negócio que me ajudou muito, sabe? Ler a Bíblia, rezar o terço, enfim. Basicamente isso. A sexta coisa é a seguinte: reler um livro que mudou a sua vida. Eu ler o livro pode ser algo extremamente valioso para você. Diferentes maturidades, diferentes pensamentos. Justamente porque, tipo, um livro que você mudou a sua vida ali, de repente, 2 anos atrás, enfim. Essa dica é do Dan Cole também, né? Enfim, você pode reler ele e de repente você pode ter novas ideias, enfim. Ele pode mudar a sua vida basicamente de uma outra forma. Eu acredito que isso daí foi uma coisa que eu executei de certa forma na minha vida. Eu tô reassistindo Dragon Ball Z, eu tô reassistindo Naruto, enfim, alguns outros animes que eu amei assistir. Enfim, e é claro, eu tô tendo novos insights, eu tô tendo uma mente muito mais aberta, principalmente sobre vários outros personagens, enfim, sobre o discurso no Jutsu, enfim. E eu acho que isso é muito importante. E essas lições que você vai obter nesse livro, elas podem ser transmitidas para ajudar outras pessoas em problemas parecidos. A sétima é literalmente você. Outra dica do Don Cole é você colocar a segunda em prática. A segunda dica em prática. Começar a resolver esses problemas. Começar a resolver esses problemas é algo essencial para você. Se você tem problemas com autoestima, de repente a academia pode mudar esse processo. Essa dica, de certa forma, ela vai complementar um pouco a próxima. Porque indo à academia, você pode, de repente, ir no propósito de melhorar a sua autoestima, mas é possível que frequentando com frequência, você possa começar a gostar de ir à academia, você possa literalmente ver algo que te dá um certo senso de propósito, enfim, um sentimento diferente isso. Isso, ou que você possa te interessar de cair das anime. Até que nem eu falei, começar a gostar de fato. Eu lembro de um vídeo do Lucas Montano, do canal Lucas Montano, enfim, que ele conta que ele adquiriu a realização dele como programador fazendo algo que antes ele não gostava. Ele era um programador PHP que tinha por objetivo ganhar mais dinheiro. Ele trabalhou bastante como desenvolvedor, ele começou a desenvolver muito novo mesmo. Ele chegou a um ponto que ele começou a gostar bastante daquilo que ele fazia. E hoje ele mora na Holanda, ele tem canal no YouTube, ele trabalha na Disney, ele trabalha com desenvolvimento de aplicativos. O problema é que ele resolveu provavelmente a falta de dinheiro. Enfim, e olha, ele conseguiu uma habilidade nova, uma habilidade que ele gostou, uma habilidade que ele monetizou. Enfim, outra dica do Dan Cole, né, cara? E a oitava é a seguinte: busque por algum interesse genuíno. Se você é uma pessoa interessada em político, e você quer estudar mais sobre o tema, enfim, vá atrás disso. Se você gosta de escola, vá atrás disso. Enfim, o interesse genuíno é algo que você está com vontade de aprender, um projeto que você quer tocar, mas ao mesmo tempo, quando você pensa em executar, você joga ele para debaixo do tapete, de repente dando algumas desculpas de que você não tem tempo, enfim. E aquela coisa, galera, sem desculpas, vão desenhar, enfim, vão escrever um livro, enfim. Galera, eu vou deixar aqui nos cards também o último vídeo que falou aquela coisa. Falou justamente como conciliar trabalho com propósito de vida.
que ele é um vídeo que eu acredito que ele vai agregar bastante para vocês, justamente nessa questão. Enfim, e é aquela coisa, vai escrevendo livro, instale o seu ideia, tá ligado? Mesmo que você tenha que parar por um tempo, sabe? Lembre-se, você não é um nicho, você não é uma especialidade, você não é uma profissão, você não é o quanto você ganha no banco. Enfim, e quer você queira, quer não, nós seres humanos somos naturalmente polímatas. O bom disso é que o básico você consegue aprender por internet ou por outros meios de comunicação gratuitamente. Enfim, a nona dica é a seguinte: tenha paciência consigo mesmo. A minha crise existencial durou 3 anos. Durante dela, eu fiz muitas coisas. Como eu mesmo falei, eu trabalhei como programador, eu trabalhei como analista, mudei meu canal no YouTube, criei TikTok, criei Kawaii, criei Instagram, publiquei livro, comecei outro livro, enfim. Alguma hora esse período de crise existencial vai passar e literalmente você vai chegar em ponto e você vai dizer, caralho, é isso que eu quero pra minha vida. Eu tive muitos altos e baixos, mas eu tô aqui até hoje transmitindo minhas experiências para vocês. Isso não foi possível sem muito choro e dedo no rabo, sabe? Eu passei por. E não é um simples dedo no rabo, é de coisa de dedo no rabo. Enfiar o dedo no rabo e rasgar. É isso. Eu passei por isso. Eu tenho a certeza que alguma hora vocês também vão passar, sabe? Se você tá numa crise existencial, cara, isso passa. De verdade, isso passa. Alguma hora você vai encontrar algo que você se realiza. Que você olhe e fale, é isso, sabe? E a décima é uma dica bastante essencial para vocês. Registrem o processo. Enfim, fazer registros de áudio e vídeo da minha vida é algo que tá ajudando vocês? É aí que pergunto. Bom, você pode postar seus registros em algum sistema de armazenamento em nuvem, como é o caso do YouTube. Por falar em YouTube, galera, vocês não deixaram comentário, vocês não deixaram like ainda, vocês não se inscreveram. Ah, meu, pelo amor de Deus, né? Meu, se vocês não fizeram isso ainda, galera, eu vou sair no soco com vocês estão me tirando, né? Se inscreve aí, pô! E compra o meu livro também. Enfim, você pode postar seus registros da sua vida em algum sistema de armazenamento em nuvem, como é o caso do YouTube, enfim, do Google Drive. De repente você pode escrever suas experiências e você pode criar um repositório no GitHub e você pode mandar lá para o GitHub. Eu também tenho um canal de programação para falar em GitHub, né? E eu pretendo dar umas aulinhas de GitHub. Vocês podem aprender via internet também sobre GitHub. Enfim, dê uma olhada no meu canal de programação também. Enfim, e falar sobre mim da busca pelo meu propósito foi uma das coisas essenciais aqui na minha internet para mim. Esse trabalho foi feito, eu tenho ele basicamente desde 2021. Eu tenho algumas reflexões filosóficas aqui desde 2018. Enfim, e você também pode trazer esse conteúdo para cá pro YouTube, para ajudar a impactar o teu vida. Você pode acreditar, você não está subtraindo nada, sabe? Quando você coloca a sua experiência de vida, você tá, como eu posso dizer, de certa forma agregando na vida de uma outra pessoa. Eu posso ter enfiado muitas vezes o dedo no meio do meu rabo e ter rasgado, mas muitas vezes eu também aprendi com a experiência alheia, sabe? Enfim, então, ao você fazer um canal no YouTube, cara, você não tá subtraindo, você tá somando, sabe? E, tipo, colocar a sua experiência aqui é você somar, enfim. E é isso, se você tem mais de 14 anos e já passou por um momento, tipo, uma crise existencial, saiba que a sua experiência de vida pode ajudar outras pessoas, cara. Se você passou por uma crise emocional, uma crise financeira, enfim, uma crise de qualquer tipo, cara, sua experiência vai salvar, pode ajudar outra pessoa, de verdade. Enfim, no meu canal, assim como outras redes sociais, como o TikTok, Instagram, Highlights, vocês conseguem acompanhar o meu processo de evolução mental. E a ideia é exatamente isso.
E claramente essa dica também foi pega com um Dan Coulter, vídeo. Mas é claro, tem um enorme toque de pessoalidade, enfim. Cara, assista o Zig dele. Eu vou deixar aqui nos comentários. É pra assistir. Meu, se você entende inglês, pelo menos intermediário, assista o vídeo dele. Foi basicamente a conclusão que eu tenho dito tudo aqui é, mano, jamais se limite, sabe? Você sabe qual que é o único animal racional aqui nessa terra? É o homem. É o homem. Nunca é tarde para buscar algo que vocês tenham um certo senso de propósito. Independente, é que nem eu falei, mano. Você pode vir dos 20 aos. Dos 20 não, dos 15 aos 100 anos, cara. Existem infinitas possibilidades. De verdade. Existem infinitas possibilidades. Enfim. E, tipo, mano, você pode impactar a vida de outras pessoas. Você pode fazer algo que é maior do que a sua vida. Enfim. E é basicamente isso. Lembrem-se sempre dessa frase. Ser humano, naturalmente ruim. Enfim. E eu quero. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários a seguinte frase: o ser humano é naturalmente ruim. Isso daqui ajuda no engajamento do meu canal. Enfim. E é claro, se vocês gostaram desse vídeo, deixem like de vocês. Comentem aqui embaixo a experiência de vida de vocês. Eu quero ouvir de verdade. Uma coisa que eu sinto muita falta nos comentários é justamente isso. A experiência de vida de vocês. Porque de verdade, esse vídeo aqui, de certa forma, ele não foi criado apenas com a experiência de vida de uma inteligência artificial. Ele foi criado com a experiência de vida de muitas outras pessoas. De muitos outros vídeos que eu vi no YouTube, sabe? Enfim, é por isso que os comentários de vocês agregam demais, de verdade. Compartilhem esse vídeo também, para que alcance mais pessoas. E é isso, galera. Se inscrevam aqui no meu canal também. Vão destravar essa bagaça, enfim. Por mais que os meus vídeos sejam super longos e que às vezes eu tenho uma certa insegurança com isso, mas eu espero que esse conteúdo aqui seja de um grande valor para vocês. É isso. Falou, gente. Tchau.